Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aqui. Acho que vocês estão vendo minha tela, deixa eu só conferir. Perdão, aí, beleza. Vamos lá então, galera. Vamos. Perdão? Vamos para mais uma aula. Fala, galera, tudo bem? É, Sobre o Sr. Léo, continuo sendo mesmo depois de um tempo. Tô gravando aqui à noite, então a luz eu tive que trocar, então ela tá com um certo problema. Porque não, meio que alguém, não fui eu, quebrou um bagulho e aí não tá encaixando mais o negócio. Aí a gente tá deixando assim, então tá botando bem aqui na diagonal nesse momento. Então o vídeo vai ficar um pouquinho ruim. Mas o vídeo da minha pessoa, né? Não que seja bonito, mas da apresentação tá aqui. Então vamos lá, essa é a aula 11 de termodinâmica, beleza? Como o nosso cronograma tava lá do segundo módulo, o que a gente viu até aqui? A gente viu a parte de introdução à termoquímica, entalpias, lei de Hess, e agora vai ser a última aula de termodinâmica. A partir da próxima aula, o assunto já vai mudar completamente. E a gente vai parar de tratar de termoquímica e vai começar a tratar de cinética química, que diz respeito ao estudo da velocidade das reações. Beleza? Uh, eu acho que até o momento dessa aula, se eu já não postei, eu devo ter postado a lista. Eu não tenho certeza se eu postei no final da terceira aula, mas eu acredito que não. Então, enfim, vocês vão ter acesso à lista, beleza? Ela tem um pouco menos exercício que a anterior, um pouco menos. Mas ela contempla bastante, uns 10 exercícios para cada aula, porque é bem importante que vocês pratiquem, beleza? Galera, as nossas 3 aulas de termoquímica, esse assunto se encerrou, o assunto só do ΔH. O que eu quero que vocês levem? Que vocês entendam que 90% dos exercícios vai ser perguntando sobre as formas de calcular o ΔH. E as formas de calcular o ΔH são só 3. Você tem a primeira, utilizando os valores de ΔH de formação, você tem a segunda, utilizando os valores de energia de ligação, e a terceira, a lei de Hess. Beleza? É importante que vocês pratiquem, que vocês entendam os termos, entendam por que o ΔH de formação pode ser usado, como eu uso, como eu calculo, por que eu tenho que considerar o coeficiente estequiométrico, beleza? E também vocês entendam o uso das energias de ligação, por que uma ligação quebrada e formada tem um certo valor. Eu tive num Tira Dúvidas e. Ah, eu não vou lembrar o nome da moça. Luísa, não tenho certeza. Mas enfim, uma certa aluna perguntou para mim que a gente estava discutindo sobre as energias de ligação, tinha um certo exercício com o módulo da ligação estranha. O que eu disse para ela, que eu vou compartilhar com vocês? As energias de ligação, galera, em geral, a gente sempre trabalha com o módulo delas, ou seja, só o valor, só o número. Por que isso? Porque, galera, o sinal, ou seja, o sentido o valor, o que representa aqui em termos de energia, que diz respeito ao sinal, ele depende muito do que você está tratando. O valor da energia de ligação é o valor daquela energia que está vibrando aqui. Você tem dois átomos que eles estão assim, estão se conectados e eles têm uma certa energia. Ele vai ser positivo quando? Quando você tem que quebrar. Quando você está falando de uma quebra dessa ligação. Por quê? Porque você está fornecendo energia para que esses átomos se separem. Do mesmo modo, ele vai ser negativo quando você está falando para os átomos se unirem, para você formar uma ligação. Entende? Então, o sinal, ele importa só de se você está falando de onde vem para onde vai. O que importa em termos de energia de ligação é o módulo, porque o módulo diz respeito a cada ligação. Beleza? E por fim, a lei de Hess, que a gente tratou na aula passada, e que eu recomendo que vocês deem uma pegada especial nela, justamente porque ela é umas coisas mais importantes em termoquímica. É um estudo bem interessante, ela não é complicada de entender, não tem uma teoria mirabolosa, complicada, inexplicável. Ela é simples, só que ela é um pouco trabalhosa e vocês precisam entender o que é inverter uma equação, o que é ajustar os coeficientes da equação. Beleza? Então, por favor, deem uma estudadinha nos exercícios, vai ser importante para vocês. Beleza? Então, galera, o assunto de hoje é termodinâmica aqui. Termodinâmica, gente, é um estudo que a gente químico e físico, a gente sempre aborda de onde vem, quem foi primeiro, se aquele estudioso era físico, era químico, etc. Por quê? Porque a termodinâmica ela é uma das interfaces entre a física e a química. A gente pode olhar tanto a termodinâmica de maneira física, como vocês vão ver, ouviram, não sei,
com quem está dando termologia para vocês, que é aquele estudo dos gases, se faz trabalho num gás, se não faz trabalho num gás, etc. Energia interna e etc. Adiabática, não sei o que. Isso é um estudo físico, um estudo que tem uma abordagem física, um olhar físico. E tem a termodinâmica química. A termodinâmica não muda, só que o que eu estou observando, o que eu quero com esse estudo é diferente. Na termodinâmica física, eu não sei particularmente o que eles querem. Acho que eles querem fazer os bagulhos girarem, ter um motorzinho a vapor deles. O que a gente quer com termodinâmica química é entender a espontaneidade das reações. É entender se essa reação é favorável em termos energéticos, é favorável, o que isso quer dizer? Se é favorável de acontecer, ou se ela não é favorável, se ela é desfavorável, ou seja, se ela não tem tanto afinidade, tanto afinco para acontecer, beleza? Como a gente vê isso? A termodinâmica química se baseia em principalmente três funções de estado. A primeira a gente já viu extensivamente, que era a entalpia, beleza? A segunda chama entropia, que a gente vai ver na aula de hoje, e a terceira energia livre de Gibbs. São essas três funções de estados que basicamente indicam para a gente, o estudo da termodinâmica, vão indicar para a gente o de respeito à espontaneidade das reações, beleza? A entalpia, galera, como a gente já colocou, é o conteúdo calorífico de um sistema. Ou seja, é o quanto é o quanto de energia aquelas moléculas que estão vibrando, estão se movimentando e têm uma energia potencial, somadas, têm de conteúdo de calor, beleza? A variação de entalpia vai ser o calor em fluxo, o fluxo de calor, etc. Vai ter infinitos modos de calcular. Isso não quero falar aqui. A gente já trabalhou extensivamente a entalpia nas aulas passadas. O que eu quero reforçar? Ela é uma das funções de estado. Então, só existe um possível valor de ΔH. O que isso quer dizer? Que o que vai determinar a variação do ΔH vai ser somente o estado inicial e o estado final, independendo da etapa que você vai. Se você vai por um processo 1, 2 ou 3, como está mostrado na figura, você vai ter sempre o mesmo ΔH. ΔH é o final menos inicial. Esse delta é o que indica a função de estado. Então, função de estado sempre vai ser o final menos inicial. Belezinha? Estudo de entropia a gente já viu. O que é novo? A entropia. Beleza? Aqui a gente para um pouco e olha. A entropia é uma irmã próxima da entalpia. A entalpia é o conteúdo de calor. A gente não consegue determinar propriamente a entalpia, mas a gente consegue determinar o ΔH baseado no calor. A entropia, galera, ela vai dizer respeito ao grau de desordem que o sistema tem. Ou seja, o quanto desorganizado ou o quanto organizado aquele sistema está. Beleza? Quanto mais organizado o sistema está, mais entropia a gente diz que ele tem. Beleza? Então pensa lá, se você tem uma sacola cheia de bolinhas de gude, eu não costumei jogar, joguei pouco, mas não sei se vocês sabem nem o que é bolinha de gude ainda. Mas sim, imagina você tem uma sacola cheia de bolinhas. O que esse sistema tem? O sistema é sacola de bolinhas. Esse sistema tem, já tá com as bolinhas bagunçadas, bolinhas cada uma para um canto, todas de uma conformação muito aleatória, ou eles tendem a estar uma em cima da outra, sabendo certinho a posição, cada uma queridamente encostada na outra, etc. Obviamente, o estado mais favorável, aquele que tende a acontecer, é a entropia. É o mais organizado, justamente pela entropia. A entropia justamente diz pra gente a desordem do sistema. Quanto mais organizado, mais entropia. Beleza? Ao contrário da entalpia, a entropia, veja, galera, eu peço já desculpa porque na aula normal já não deve ser bacana. Mas na videoaula, entropia, etc. Você vai falando, você vai se perdendo e já era. Então, vamos tentar entender o que eu estou querendo falar aqui é entropia. A entropia é um conceito estatístico. O que isso quer dizer? Que a entropia eu consigo calcular. Consigo pegar um lápis, uma caneta, consigo pegar um lápis, uma caneta e chegar num valor de entropia, de um valor ou um número, beleza? Só que esse cálculo é muito complexo. Ele envolve várias coisas, várias constantes, vários modelos, várias coisas matemáticas que a gente não vê no ensino médio. Por isso, o que a gente mede é a variação de entalpia.
Isso é mais fácil de dizer se o negócio está variando positivamente ou negativamente. E além disso, galera, a gente não costuma se atentar ao valor propriamente dito, ao módulo. O módulo da variação de entropia, o sistema sempre vai te fornecer o exercício. Ele sempre vai falar, a variação de entropia foi essa. Ou ele vai dar algumas informações e vai pedir, calcule a variação de entropia, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Só que, em geral, não é um número difícil de calcular para o ensino médio com as informações que a gente tem. O que é importante que vocês saibam do ΔS é o sinal dele. Isso você consegue fazer qualitativamente. Ou seja, você consegue dizer se o ΔS vai ser positivo ou negativo, se o grau de desordem vai aumentar ou vai diminuir. Se ele diminui o grau de desordem é negativo, o ΔS é negativo, se ele aumenta, o ΔS é positivo. Beleza? Em termos gerais, a entropia do universo sempre tende a aumentar. Em qualquer sistema que você esteja olhando, o ΔS tende a aumentar. A desordem tende a acontecer. Você tende a ficar mais organizado do que você estava antes. Beleza? E, diferente da entalpia, não existe entropia zero. Lembra lá quando a entalpia era zero, quando a gente dizia que era zero? A gente não conseguia medir diretamente, a gente não consegue calcular entalpia. O que a gente faz? A gente diz, quando a substância estiver simples, em tais condições, com a lótrico mais comum, a entalpia vai ser zero. Nessa condição aqui, na entalpia zero, a entropia não é zero. Existe um valor de desordem para aquele sistema. Sempre vai existir um valor de desordem. Porque um valor de entropia zero, veja, se você for estudar, pegar alguns conceitos mais avançados, você vai ver que existem alguns casos que a entropia é zero, terceira lei da termodinâmica, etc. Para a gente, isso não importa. Por quê? Porque um caso de entropia zero é como dizer que o sistema está perfeitamente organizado. E isso é inviável, beleza? Isso não é muito comum. Por quê? Vamos pensar na melhor maneira de entender a entropia, que é usando ela como desculpa para não fazer as coisas. Eu peguei um memezinho bem interessante que tem a mãe e o filho fazendo bagunça. Que ela pergunta: o que aconteceu aqui? Entropia. O que aconteceu essa bagunça? Entropia. Como é que isso aconteceu? Entropia. Deixa eu adivinhar? Entropia. Como a entropia é o grau de desordem e a entropia sempre tende a aumentar, é comum a gente sempre ouvir essas piadinhas que, o que aconteceu aqui? Foi entropia. Por quê? Porque a entropia aumentou o grau de desordem, as coisas ficaram bagunçadas e elas tenderam a ficar mais bagunçadas. Por quê? Veja só nesse exemplo aqui. Entropicamente falando, o vaso está mais estável energeticamente quebrado do que na forma de vaso. Não que isso seja legal para sua mãe, que comprou o vaso e agora esse vaso está quebrado. Mas isso quer dizer que a entropia só está aumentando. A entropia do sistema sempre está aumentando. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com entropia. Você não consegue calcular a entropia de um vaso quebrado. Na verdade, você consegue, mas deixa isso para a faculdade. E você não consegue calcular a entropia. Mas o aspecto qualitativo você consegue ver. Você consegue saindo de um aspecto mais organizado para um aspecto menos organizado. Mesma coisa com a louça. Não sei se vocês provavelmente vão morar sozinhos algum dia, eu espero. E louça é impossível de lidar porque ela sempre tá lá, irmão. Sempre aumenta, nunca diminui a louça. Beleza? E para diminuir, para você arrumar essa bagunça, para você diminuir a entropia, você sempre tem um gasto energético. Nunca é favorável favorável termodinamicamente você diminuir a entropia. Beleza? Então a resposta para tudo é entropia. A bagunça é sempre culpa da entropia, beleza? Na química, vamos falar de entropia na química. O que eu falei até agora são conceitos que valem tanto para a química quanto para a física. A entropia na química a gente começa a observar mais efetivamente quando a gente. Desculpa, gente. A gente consegue observar a entropia na química quando a gente começa a analisar os sistemas, obviamente. Vamos pensar primeiro, o primeiro fator que você consegue observar a entropia, a variação de entropia, é nos estados físicos, perdão? São nos estados físicos. Por quê? De novo, lembra que eu falei que não é importante exatamente o valor, mas é importante saber se ela aumenta ou diminui? Aqui é um exemplo. A entropia, galera, é o grau de desordem do sistema. Isso eu quero que vocês entendam. É o que eu preciso que vocês entendam. Entropia, grau de desordem. Quanto maior a entropia, mais o grau de desordem mais de desordem tem no sistema. Então, você tem três estados aqui: sólido, líquido e gasoso. Veja aqui, qual que é o estado que tem mais ordem? O estado sólido. Por quê? Ele é o mais agregado.
Que quer dizer ter mais ordem? Ter mais ordem é as posições das coisas estarem mais definidas, em linhas gerais. É você saber, no sólido, você tem molécula ligada a molécula, ligada a molécula, ligada a molécula, etc. E cada uma está numa posição bem definidinha, que você, às vezes você pode ter um sólido quebrado, etc. Mas microscopicamente, as posições estão razoavelmente bem definidas. Você sabe, ah, não, aqui tem essa molécula, aqui tem aquela molécula, etc. Então, esse é um grau de ordenamento muito grande. Então, a entalpia do estado sólido, ela é bem baixa, a entropia. A entropia é bem baixa. Por quê? Porque está muito organizado. Quando você passa para o líquido, ou seja, essa segunda etapa aqui, o que é o líquido? São moléculas, agora elas não estão tão intimamente ligadas, mas elas ainda interagem por ligações intermoleculares, LON, hidrogênio, etc., Van der Waals, mas elas estão interagindo, só que elas estão um pouco mais organizadas. Só que, de certo modo, você ainda consegue prever, não, deve estar mais ou menos aqui. Então, você pode dizer que do sólido para o líquido, a entropia aumenta. Ou seja, a entropia do líquido é maior que a entropia do sólido. Beleza? Só que, de novo, ambos os casos, você ainda tem um estado um pouco agregado. As moléculas ainda estão bem próximas. O que muda completamente quando a gente sai do líquido para o gasoso. Por quê? Quando a gente sai do líquido para o gasoso, qual é a característica do estado gasoso? Não tem ligação intermolecular, as moléculas estão louquinhas andando e batendo na parede com uma maior velocidade. Só tem molécula lá. Então, nessa situação, perdão, nessa situação, a entropia é muito grande. Por quê? Você não consegue, por mais que elas estejam paradinhas aqui, bonitinhas na figura, as moléculas estão louconas. Quando elas estão assim, é difícil determinar a posição. Você não tem certeza de se a molécula, perdão, só deu uma dor no joelho aqui. Você não tem certeza se a molécula está em uma posição A, B ou C. Então, nesse caso, a entropia é muito grande. E é interessante dizer que, tipo, a entropia é muito maior. Do sólido para o líquido, a entropia é maior. Do líquido para o gasoso, a entropia é muito maior. Por quê? Justamente por isso. Olha aqui na figura. Onde tem mais ordenamento? No gás ou no líquido? No gás tem muito menos desordenamento que no líquido. O líquido está muito mais ordenado. O líquido está um pouquinho mais desordenado do que o sólido. Tá vendo? O sólido está perfeitinho, bonitinho aqui. O líquido está um pouquinho zoado, mas está lá ainda. Do líquido para o gasoso, já era, irmão. Tá muito mais bagunçado. Então a entropia é muito maior. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa. A entropia aumenta com a quantidade de partículas. Nesse caso aqui, a gente tem duas partículas. Dois sistemas. Um com mais partículas, o sistema da direita, e um com menos partículas, o sistema da esquerda. Beleza? Por que que isso acontece? Vamos olhar lá. A entropia é o grau de desordem. Por mais que você tenha as moléculas no estado gasoso aqui que estão loucas, etc., você tem menos partículas aqui. Então você tem um pouco menos de desordem do que se você tivesse mais partículas. Pensa numa festa, galera. Uma festa não é um troço organizado. Ninguém tá lá, todo mundo bonito. Se você for numa festa decente, se você for na festa dessas pessoas ricos, sim, aí você vai ver todo mundo aqui comendo bonitinho, etc. Muito difícil comer bonitinho. O que todo mundo faz é estar lá na festa, etc. Tomando um refrigerante, geralmente, ninguém bebe, etc. Todo mundo toma refrigerante, todo mundo tá comendo, sei lá o que tá comendo, enfim. Estão lá, vivendo. Se você entra numa festa tem 10 pessoas, vai ter uma certa quantidade de bagunça. Se você entra na festa com o mesmo espaço e tem 100 pessoas, que é uma coisa comum em universidade, o negócio é absurdo, tu não consegue andar, tu não consegue caminhar, não sei o que, é muito bagunçado. A entropia é muito maior naquele sistema. Então, quanto mais partículas, mais entropia, beleza? E não importa o caso. Se você estiver falando de um sistema sólido, você vai perceber isso em menor quantidade, em menor quantidade. Só que ainda assim você vai perceber uma diferença entre 1 mol e 2 mol de sólido, por exemplo. Beleza? Essa é a segunda coisa. Então, em termos gerais, galera, tem mais uma coisa que eu esqueci de comentar. Vamos pegar aqui esse exemplo do gás, beleza? Esse exemplo aqui. Tem uma certa quantidade de partículas aumentando. O que é a velocidade do gás? É a temperatura.
Se está menor a temperatura, o gás está mais lento. Se está maior a temperatura, o gás está mais rápido. Então, a temperatura é outro fator que também influencia bastante a entropia. Por quê? Se você aumenta a temperatura, as moléculas estão vibrando cada vez mais rápido. Então, é cada vez mais difícil determinar a posição, é cada vez mais difícil saber onde elas estão, é cada vez mais difícil colocar ordem no sistema. Então, com o aumento da temperatura, você também aumenta a entropia, em todos os casos. No sólido, você está vibrando. Embora eles estejam juntinhos aqui, eles começam a fazer assim, juntos, mas assim, mais rápido. No líquido, da mesma forma, no gás, da mesma forma. Então, além da entropia ser aumentada conforme o estado físico desagrega e conforme a quantidade de partículas aumenta, também aumenta conforme a temperatura aumenta. Belezinha? E aqui, galera, eu trouxe alguns exemplos. Por quê? Porque lembra que eu falei que não é importante o módulo, mas sim saber, a terceira vez que eu estou falando isso, saber se a temperatura, se a entropia aumenta ou diminui? Você tem que começar a ver isso nas reações, beleza? Então, só recapitulando, tem três formas da entropia variar. Aumento da temperatura, que a gente vai desconsiderar aqui, vamos colocar que está tudo na mesma temperatura, mas aumenta no número de partículas e gás, mudança de estado físico. Quanto mais agregado, ou seja, se você formar gás, a entropia tende a aumentar. Por quê? Porque você está aumentando mais a desordem do sistema. Se você está aumentando mais o número de partículas também. Se você está aumentando mais as partículas e está produzindo partículas gasosas, aumenta muito mais a entropia. E o contrário também. Ou seja, se você está diminuindo as partículas, está tirando partículas gasosas, então você vai tender a diminuir a entropia. Vamos ver isso nas reações. Esse slide eu queria que vocês depois voltassem só para dar uma olhada e você ver se vocês realmente entenderam o porquê, beleza? Já está acabando, galera. Vamos lá. Trióxido de enxofre. Tem 2 mols de trióxido de enxofre. O estado gasoso não mudou, é gasoso por 3. Mas o que mudou? Aqui você tem 2 mols de gás e aqui você tem 3 mols de gás. Então, a entropia dessa parte, entropia dos produtos, é maior que a entropia dos reagentes. Por quê? Porque tem mais partículas gasosas andando por aí, tem mais desordem no sistema. Como a entropia final é maior que a entropia inicial, você pode dizer que a entropia aumentou. Eu falei entropia, mas é entropia, desculpa. A entropia aumentou e o sinal dela vai ser maior que zero. Belezinha? Quando a entropia aumenta, o ΔS é maior que zero. Nas reações também. Veja aqui. Aqui você está saindo de magnésio sólido e oxigênio e produzindo óxido de magnésio sólido. Veja, além de você estar diminuindo o número de partículas, porque aqui você tem 2 mols mais 1 mol, 3 mols, e aqui você está produzindo 2 mols só, você está tirando, galera, mols de um composto gasoso, ou seja, está tirando molécula do estado gasoso. Isso diminui muito a entropia. É como se você estivesse ordenando tudo. Você está pegando cada molécula que está loucona no gás, pegando, não, vem cá, querida. Vem você desse lado, você desse lado, vem você aqui também. Isso dá muito trabalho. A entropia diminui justamente por isso. O ΔS vai ser menor do que zero. Aqui nesse terceiro caso, olha como está aqui. Você tem um sólido produzindo 3 mols de gás. Veja, está produzindo 2 mols de sólido, tudo bem. Mas, cara, está produzindo 3 mols de gás. E, além disso, está produzindo mais partículas. Então, todas as partículas que você produziu a mais estão virando gás. Isso aumenta bastante a entropia. Então, essa entropia aumentou muito. Da mesma forma aqui, galera. Tem 3 mols de gás transformando em um só mol de líquido. A entropia diminui muito. Tem várias moléculas gasosas andando por ele e fala assim, não, vem cá, vem cá, vem cá. Está diminuindo a entropia. Beleza? Então é importante que vocês entendam que quando ela aumenta, porque ela aumenta qualitativamente. Quando ela diminui, por que ela diminui qualitativamente. Beleza? Por que isso é importante? Porque agora vem o pulo do gato. A gente já falou de duas das funções de estados. A entalpia e a entropia, que a gente acabou de ver. Qual que é a terceira? Perdão. Qual que é a terceira? Energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs, galera, ela vai dizer para a gente justamente o que a gente queria saber. Sobre a espontaneidade de uma reação. O quão espontânea é aquela reação. Como eu disse, ela é uma função de estado. Função de estado sempre vai ter essa carinha, produto menos reagentes. Só que a energia livre de Gibbs tem um tchan a mais, que é isso aqui, ó.
é essa equação zona aqui. Essa equação, por mais que seja uma equação, é uma base tão grande para os estudos de química, porque o ΔG indica tanta e tanta informação para a gente que faz química, para vocês que estão estudando química, sobre reações, etc. Você olha o ΔG da reação, você vai saber se ela é espontânea, se ela é espontânea, como eu posso fazer uma virar outra, beleza? Só olhando o ΔG. O ΔG, nesse caso, ele tem basicamente três componentes. Ele tem o ΔH, que é uma constante, beleza? Por quê? O ΔH sempre vai ter um valor para uma determinada condição. Ele sempre vai ser a diferença do início e do final. Para uma determinada temperatura e pressão, sempre vai ser a mesma variação, beleza? E ele é um termo. O ΔS também é constante, como o ΔH. Se você mantém a temperatura e a pressão constante, você está variando a entropia do início e do final, sempre vai ter um valor. Só que tem um outro termo, a temperatura. Como eu disse, a temperatura afeta bastante a entropia e vai afetar bastante o ΔG. E vai afetar bastante em que sentido? Negativamente. Tá vendo esse sinal aqui, ó? Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a energia livre de Gibbs. Porque você está aumentando um termo negativo. Beleza? É como se ele estivesse deixando mais negativo. Mais negativo tende a deixar mais negativo. Beleza? Então, a temperatura influencia bastante nisso. Ok? Se você tem uma temperatura maior, você vai estar tendendo a diminuir a energia livre de Gibbs. Se você tem uma temperatura maior, menor, você está tendendo a não diminuir tanto a energia livre de Gibbs. E isso, claro, se esse sinal for negativo, que a gente vai ver agora no próximo slide, pode ser um pouquinho diferente. Beleza? Então tem três fatores. ΔH e ΔS, que são fatores importantíssimos, e a temperatura. Mas o mais importante disso aqui, para a gente estar estudando química, isso aqui é o suprassumo da aula, é o suprassumo do controle de termodinâmica, é isso aqui. Reações espontâneas e não espontâneas. Uma reação espontânea, para a energia livre de Gibbs, é uma reação que tem um ΔG negativo. Ou seja, você provocou uma variação negativa na energia livre de Gibbs. Esse sinal aqui é negativo. Para esse sinal negativo, ele é favorecido com duas coisas. Um quê? Um ΔH menor ou um ΔH mais negativo. Aqui eu coloquei o delta, mas ele inclui o sinal também. Se você tem uma reação exotérmica de um ΔH negativo, você vai estar favorecendo que o ΔG seja negativo. Então você vai estar favorecendo uma reação espontânea. Uma reação exotérmica favorece uma reação espontânea. Nesse caso, você também tem o ΔS sendo positivo. Quanto maior o ΔS, quanto mais positivo for o ΔS, menor vai ser todo esse termo que está em amarelo aqui. Então você vai estar diminuindo bastante a entalpia, a energia livre de Gibbs. Se você está aumentando isso aqui, esse termo fica maior, o termo amarelo fica maior, mas o ΔG fica negativo, beleza? E o contrário também é verdadeiro. Para uma reação não espontânea, você tem quando o ΔG é positivo. Quando o ΔG é positivo, você é favorecido com o contrário. Ou seja, você favorece quando o ΔH é maior, ou seja, quanto mais positivo o ΔH for, mais positivo o ΔG tende a ser. Então, uma reação endotérmica pode favorecer, pode favorecer uma reação, perdão, não espontânea. Só que tem outro caso, e aqui está uma charada bem interessante. O ΔS ser negativo. Eu falei que o S não pode ser negativo, não que o ΔS não pode. Se você sai de um estado super gasoso para um estado super condensado, você vai ter uma variação de ΔS negativa. Com a variação de ΔS negativa, o que acontece com esse termo inteiro aqui? Ele vira positivo. Menos com menos dá mais. Então, esse termo aqui vai virar positivo. Então, como uma entropia negativa, quanto maior a temperatura, você está desfavorecendo a reação. Você está fazendo com que o ΔG fique mais positivo, que é o que você não quer quando você quer fazer uma reação. Então, para olhar o sinal do ΔT, veja, pessoal, sei que isso aqui é um pouco confuso, então vamos focar. Para olhar o sinal para você avaliar o efeito da temperatura, você tem que olhar o sinal desse termo inteiro.
Se o ΔS for negativo, menos com menos dá mais. Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia livre de Gibbs. Se você diminui a temperatura, você diminui a energia livre de Gibbs. Só que se esse termo for negativo, ou seja, se o ΔS for mais positivo, tiver mais desordem, que é bom, quanto maior a temperatura, menor a energia livre de Gibbs. Quanto menor a temperatura, maior a energia livre de Gibbs. Veja, se você for tentar decorar isso aqui, ó, não vai dar certo. Você tem que entender a relação. Olha essa fórmula, entende os termos. O ΔH sempre é relação direta. Agora, o termo T ΔS depende do sinal do ΔS, beleza? Quanto mais negativo, melhor para uma reação. Quanto mais espontânea for, mais negativo a reação vai ser, beleza? É basicamente isso. Essa parte também queria que vocês dessem uma olhada de novo, que é fundamental que vocês entendam, beleza? Passei um pouquinho o tempo, galera, mas a gente vai ficar ficando por aqui. Essa aula. E até a aula de exercício. Valeu, muito obrigado.